A paz do Senhor seja com todos. Gratidão, gente, mais uma vez por estar aqui. Gratidão pela vida de cada um de vocês. Espero encontrá-los nos dias de hoje alegre, contente, feliz, mais próximo do Senhor, que a cada dia você se aproxime mais desse Deus, queira estar com esse Deus, entenda o amor desse Deus incondicional para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos, para a sua, eternidade, gente, que o amor de Deus é para nos dar a vitória na eternidade, para que através da vida de Jesus, crucificado ali naquela cruz do Calvário, aquele sangue todo derramado que Jesus derramou por nós, para nossa salvação, para a remissão dos nossos pecados, para o nosso arrependimento de qualquer coisa, gente, que a gente possa ter feito na vida, qualquer coisa que tenha ofendido o Criador, qualquer coisa que tenha nos levado a ir contra a palavra do Senhor. Jesus espera de nós não que a gente nunca vai errar, que a gente vai acertar todo dia, que todo dia a gente vai fazer o que é certo, né? Ele espera que a gente faça, mas isso não é uma obrigação, sabe? Não é um peso, você não pode colocar isso como um peso. A gente tem que acordar e pedir: Senhor, dai-me forças, dai-me entendimento, dai-me sabedoria para viver o dia de hoje cumprindo a sua vontade. Muitos dias seremos bem-sucedidos. E quanto mais orarmos, quanto mais pedirmos, quanto mais confiarmos em Deus, cada dia mais seremos bem-sucedidos. Mas teremos dias difíceis e talvez nesse dia possamos errar, possamos fazer coisas ou simplesmente pensar, né, gente? Porque você consegue entender que para Deus pensou, pecou. Então, se você pensou, pecou, por favor, né? Por favor. Não vamos só ficar contando com as atitudes dos outros, criticando as atitudes dos outros só porque você está vendo, né? E aí os seus pensamentozinhos, esses pensamentozinhos podres que você fica pensando, esses pensamentozinhos que assolam a sua mente. E o Senhor sabe, porque Ele está vendo, você está escondendo dos outros, né? Porque Deus sabe tudo. E Ele está vendo você pecar. Então, o pecado que você aponta o vizinho, o seu está no caminho, né? O pecado que você fala do coleguinha, o seu tá aí, porque ninguém viu, você acha que, né, tá ileso. Passei despercebido. Passou despercebido por quem, gente? É bom apontar os outros, né? Mas olha, acima de nós tem um Deus que tá vendo o coleguinha, tá vendo o coração do coleguinha, do amiguinho, tá vendo o seu comportamento, suas atitudes, suas palavras, seus pensamentos, né? Que você não pratica, mas pensa. Então, você é tão devedor quanto o outro, mas só quer falar do outro, né, gente? Voltando ao que interessa. Voltando ao que interessa, né? Que você hoje esteja bem. Que o Senhor seja com você neste dia, neste momento. E que ao longo desse fim de semana, né, que está iniciando, você possa descansar, comemorar, estar junto com a sua família, né? Assim, sabe, nos mínimos detalhes, que você possa curtir a sua vida de verdade, que você possa viver. Gente, tem muita gente passando pela vida e muita gente esquecendo de viver. E quando eu digo viver, não é só você sair, ir para uma festa, ir para uma praia, tá, gente? Você vai para a praia com a cabeça quente quando você volta. O problema tá lá, né? Eu estou falando de viver.
E viver é apesar de tudo que eu estiver passando. Viver é você viver a vida como um todo, sabe? Você não vive só para você, só para o seu umbigo, só para sua semente, mas você vive a vida. Você vive a vida com amigo, você vive a vida com colega, você vive a vida com quem você pode ajudar. Nessa tragédia aí de Petrópolis, eu espero, né, que assim como eu, várias pessoas tenham acolhido famílias. Não, eu sei, gente. Um monte de igreja foi para lá, um monte de gente ajudando, um monte de gente doando, um monte de coisa. Beleza, ótimo. Mas tem famílias, sabe? Tem situações, tem pessoas que elas não precisam só receber ajuda, elas precisam se sentir amadas nesse momento. Elas precisam se sentir cuidadas. Então é diferente. Quando você pega uma família específica e você abraça e você fala assim, olha, eu não vou poder fazer muita coisa, mas o que eu puder fazer, você pode contar comigo. Então, se você tiver a possibilidade de abraçar uma família, de demonstrar amor por uma família, seja ela qual for, que esteja lá em Petrópolis neste momento precisando, abraça essa família, acolha essa família com amor de Deus, né? Porque mais do que coisas para os que ficaram vivos, é a força de recomeçar, gente. A força de recomeçar. Recomeçar sempre é muito difícil. E se você não tiver o apoio certo, se você não tiver as palavras certas, se você ainda não conhece esse Deus que te ama, que pode tirar de toda essa desgraça que você está vendo, né? Pelas fotos, pelas imagens, eu não tive nem coragem de ver todas. Você pode tirar uma coisa boa. Mônica, sua louca, como é que tira uma coisa boa daquilo lá? Só destruição, só desgraça, só tudo. Da mesma forma que Hiroshima recebeu uma bomba, né? Hiroshima e Nagasaki, quem não lembra da história? Uma bomba atômica que destruiu, devastou tudo, inclusive pessoas, inclusive a cidade, foi em cinzas. Tem noção do que é isso? Pesquisa quem é Hiroshima e Nagasaki hoje, 75 anos depois, sei lá, muitos anos depois, não tenho certeza. Pesquisa lá, que cidade linda. As pessoas né, tiveram força naquela situação, tiveram o desejo de ver, né, para os que ficaram vivos, os que superaram a bomba, né? Superaram a bomba. Uma bomba que veio para devastar todos. Não era para sobrar ninguém não, gente. Tá vendo quando eu digo para vocês que morre quando tá na hora? Era uma bomba que foi projetada para cair lá e ó, sobrou ninguém, né? Morreu todo mundo. Não tem ninguém lá não. Acabou tudo. Mas não acabou tudo. Sobrou pessoas. Sobrou pessoas para contar história, sobrou pessoas para levantar outras. Sobrou pessoas que viram no seu abrir de olhos a oportunidade de ensinar aos mais jovens que existe beleza nas cinzas, que você pode pegar toda uma estrutura ruim e transformar em coisa boa, que é isso que a gente faz. Jesus faz conosco cada vez que a gente aceita Ele, que a gente decide andar com Ele, é isso que Ele faz conosco. Então pesquisa aí sobre Hiroshima, Nagasaki, você que é mais jovem, você que talvez não conhece a história, pesquisa. Foi uma devastação e eles sobreviveram. Então eu não tenho dúvida que o pessoal de Petrópolis, apesar da dor, vai sobreviver também, os que ficaram. Vão fazer escolhas melhores, né? Talvez muitos vão dar mais valor a coisas, porque um dia você está dormindo, isso é pra gente ver também que a gente não é nada, né, gente? Você tá aí no seu palácio, achando que nada pode te tocar. E de repente,
uma chuva, um raio, um trovão, não sei, uma avalanche, uma ventania, arrasta você, sua casa, seu tudo, e você vê o seu mundo por água abaixo, né? E aí vamos dizer que você era uma pessoa que só olhava para o seu umbigo, né? Olhava o que interessa. Mas você foi tocado, né? Então hoje você tá igual todo mundo, né? Não tem mais diferença, não tem mais acepção, tem, gente? Lá quem perdeu suas casas, quem tinha mais dinheiro, menos dinheiro, casa mais bonita, casa mais feia, casa mais pobre, as casas caiu todas. Então, hoje tá todo mundo igual, né? Na mesma condição, sem casa nenhuma. Não tem que recomeçar. Então, tem coisas que são para o nosso aprendizado, para aumentar a nossa fé, a nossa dignidade diante de Deus, diante dos homens, saber que nós não somos nada e que quando chega a hora de morrer, tchau, nada muda, né? Então, a bela frase de que até que o meu dia chegue, nada poderá me matar, e quando o meu dia chegar, nada poderá impedir, né? Então, realmente, cada vez mais a gente vê que é isso mesmo. Quando chega o momento, nada pode impedir que a gente parta. E aí, dando continuidade para o dia de hoje, né, gente, 19 de fevereiro, Billy Graham deixou para nós Tiago 1,26, que diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, se alguém supõe que é religioso, deixando de refrear a língua, não pensa no que vai falar, antes, enganando o próprio coração, a sua religião não serve para nada. É bem assim que ele está falando, né? Mas ele disse: a sua religião é vã. E aí, aqui em Tiago, no 26, tem um títulozinho no 19, que diz a prática da palavra de Deus. E eu vou estar lendo do 19 até o 26, que é o último versículo do capítulo. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar. O tardio para ficar irado e tardio para ficar irado, desculpa. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Gente, vou dar uma pausa aqui, só para frisar uma coisa. Por mais que você esteja chateado, triste, magoado, ofendido com um amiguinho, eu sei que às vezes ainda está de live, mas eu já passei por muitas situações onde eu entreguei o Senhor até quando eu não conhecia tão bem o Senhor. E posso confirmar para vocês, como testemunho, que nada é pior do que a justiça de Deus. Porque Deus cobra, você na sua ira, você está com raiva do que o coleguinha fez. Mas Deus na sua justiça, Ele cobra o que você não viu, o que você não ouviu e que só Deus sabe. Então Deus quando cobra, Ele cobra na raiz, gente. Mônica, mas esse Deus aí é maldoso. Não, gente, não, Ele é justo. E lembra de plantar e colher? Então, o coleguinha plantou, o coleguinha vai colher, não posso colher para ele. E aí, a justiça de Deus é exatamente isso, fazer com que nós comamos da nossa própria colheita, né? Ele não deixa ninguém participar não, é você que come tudo. Então, continuando. 21. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, né, gente? Acumulando maldade aí, joga fora. Acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. E salvação é só o que importa, né, gente? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, né, gente? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante,
assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, sai falando o que quer e depois diz que é verdadeiro, né, gente? Ai, meu Deus, a pessoa não refreia a língua, sai dizendo o que quer para os outros, sai falando palavras que não é para falar, sai magoando tudo e todo mundo, mas, né, gente, olha, aquele que supõe ser religioso, ser crente, está assim com Deus, né? Mas não refreia a sua língua. A língua está sempre fazendo coisa ruim de alguma forma, dizendo, falando, fofocando, magoando, ofendendo, né, gente? Está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A sua religião não adianta para nada. A sua fé está adiantando para nada. 27. A religião... Desculpa, gente, falei que o 26 era o último, né? Mas não, 27, desculpa. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Então, aqui é para que possamos andar e praticar a palavra, né, gente? Não só ouvir. E aí o comentário de Billy Graham diz assim: os problemas deste mundo poderiam ser resolvidos do dia para a noite se os homens conseguissem controlar sua língua. Nossa, gente. Pausa para pensar. Quanta coisa você perde por cada língua que é grande. Quanta coisa você perde por causa de falar quando é para ficar calado. Quanta coisa você perde quando você, né, sai dizendo que não é para dizer. E aí, gente, palavras não voltam, né? Pois é. Suponha que não houvesse mais ódio, palavrões, mentiras, reclamações ou murmurações. Gente, eu confesso que reclamação e murmuração para mim são os piores, né? Não suporto mentira. Mas uma pessoa que só murmura e só reclama, Deus me livre. Deus me livre. E que também não houvesse mais piadas sujas, críticas injustas. Críticas injustas eu vou ter que repetir. Que não houvesse mais piadas sujas, críticas injustas. Alguém aí, gente? Mas como isso faria diferença nesta terra, né, gente? Vocês acham que faria? Já faria diferença em casa, né? Vamos prestar atenção aí, galera. A Bíblia ensina que quem consegue dominar a sua língua pode controlar toda a personalidade. Concordo. Então, antes de dizermos alguma coisa, temos que fazer 3 perguntas a nós mesmos. Isso é ótimo, Billy Graham, muito obrigada. 3 perguntas básicas que você deve se fazer antes de abrir a sua boca. Será que isso é verdade? Primeira pergunta. Há bondade nisso que eu vou falar? Gente, isso aqui é... Nossa! Há bondade nisso que eu vou falar? Isso glorifica a Cristo? Gente, olha, sinceramente, terminei o culto, né? Terminei a palavra, terminei o vídeo, com 3 perguntas que você pode fazer a si mesmo. Eu vou repetir as perguntas.
para ver se entra em mim também. Embora, né, já Deus sabe o quanto eu já fico calada. Mas enfim. Então, antes de dizermos alguma coisa, temos que fazer 3 perguntas a nós mesmos. Será que isso é verdade? Há bondade nisso que eu vou falar? Isso glorifica a Cristo. Garanto para você que não glorifica. Então, se o que você falou não glorificou, se o que você falou só tinha maldade, lamento informar, querido, querida, que sua religião não serve para nada, é vã, né? Isso glorifica a Cristo? Se sempre pensarmos antes de falar, não haverá tanta maldade em nossas palavras e em pouco tempo um avivamento espiritual virá sobre a nossa nação. Então você que está preocupado com guerras, rumores de guerras, né? Com o que vai vir, com o que não vai vir, com chip, com não chip, faz 3 perguntas para você mesmo todo dia antes de você expor os seus pensamentos e as suas palavras. Antes de você sair alfinetando os outros dizendo que, eu sou desse jeito, né? Que eu só falo a verdade. A verdade liberta, né, gente? Uma verdade com maldade, né? Uma verdade que não tem bondade nenhuma. Uma verdade que não glorifica a Cristo. Eita, papai. E tem uma oração. Não me deixes esquecer como é importante guardar a minha língua, Senhor, que cada dia mais eu fale menos e ouça mais, que os meus ouvidos estejam prontos para ouvir a todos, sem acepção de pessoas, que as minhas atitudes estejam para praticar a sua palavra, que é o amor pelo próximo, o amor primeiro, né, a Deus, e segundo, ao meu próximo, como a mim mesmo. Tenho que querer para o próximo o que eu queria para mim. Eu queria ser bem tratado se eu estivesse agora lá em Petrópolis. Eu queria que alguém me amasse se eu estivesse agora lá em Petrópolis. Se a minha casa tivesse descido o rio abaixo. Eu queria que alguém demonstrasse um carinho diferente por mim. E não só ficar recebendo ajuda financeira ou com água. Isso é bom, gente, isso é bom. Mas as pessoas agora estão precisando do amor de Deus lá naquele lugar. Elas estão precisando ser abraçadas, elas estão precisando ser cuidadas, né? Porque o pior ainda vai vir. Um monte de gente junta, doença, né? Ainda vai vir um monte de coisa. Oro para que tudo que eu falar hoje seja agradável aos teus olhos, Senhor. E que a minha oração, a sua oração, possa ser essa todos os dias. Que todos os dias possamos acordar e todo o nosso falar seja para agradar e glorificar o nome de Deus. Então hoje, quando você acordar, que a sua boca glorifique o nome do Senhor durante todo o dia. Não magoe o amiguinho. Não faça nada, não fale nada que não tenha bondade. Não fale nada que não glorifique ao Senhor. E quando você for falar, você faça essa pergunta: é verdade? Será que é verdade? Será que eu preciso magoar mesmo alguém? Será que eu preciso ofender mesmo alguém? Lembra, gente, palavras não voltam. E a língua, né? Ela é um chicote. Pois é. Refreie sua língua. Fiquem na paz.